Você sabia que tem palavras que você fala no piloto automático que estão sabotando seus relacionamentos? E pior, talvez você nem perceba que está ferindo quem você mais ama. Porque a desconexão, muitas vezes, ela começa com pequenas palavras ditas sem consciência, mas que se repetem, lembra? Porque está no piloto automático. E hoje eu quero te ajudar a você fazer essa virada de chave e você melhorar ainda mais a conexão dentro dos seus relacionamentos. E aí, relacionamentos, lembra? Não se rompe do nada. Não existe alguém que termina uma relação do nada e que fica chateado do nada. Não, não é. Eles sempre vão se desgastando nas entrelinhas, lembra? Por quê? Eu falo uma palavra aqui, eu falo outra ali, lembra? Então elas vão se desgastando nas entrelinhas, né? Do que foi dito, do que ficou calado, do que mal foi interpretado. E quando a gente aprende a cuidar da nossa linguagem, a gente começa a curar os laços, porque toda relação saudável começa com a comunicação saudável. E aqui é uma decisão. Eu escolho decidir melhorar a minha linguagem verbal, a minha linguagem corporal. Lembra? Quando eu falo que eu amo, às vezes eu preciso tocar mais no outro, eu preciso falar mais para o outro. Ou oposto, vice-versa. Se você tem só o fato da linguagem de tocar, você concorda que o outro precisa ouvir? Ele precisa perceber ainda mais? Então, essa é a importância. E as três frases que sabotam os relacionamentos muito. A primeira frase é: você sempre faz isso. Você fala isso ou você já escutou muito isso, né? Você dentro das suas relações, tanto amorosa como familiar, essa generalização acusa, né? Porque ó, você sempre faz isso, você concorda que é uma afirmação, então uma acusação. Ela rotula e coloca o outro numa caixa, né? E ninguém cresce num espaço onde é constantemente atacado. Então, essa primeira frase, eu vou destrinchar três frases que mais sabotam os seus relacionamentos, tanto amoroso como familiar. Você sempre faz isso, é uma frase que mina, sabota, detona a tua relação, independente qual relação for. Lembra? Porque ela traz a vertente, né, da acusação. Então ela é direta, ela é precisa, ela acusa, então ela fere, porque ela rotula, né? Ela coloca você numa caixinha. Você sempre faz esse ponto. E aí cada vez mais você vai percebendo que a tua relação vai começar a minar. Qual que é a segunda? Lembra? Só falando da primeira novamente, lembra? A gente não cresce, né? Você não cresce quando você está num espaço onde constantemente você é atacado, rotulado, né? Que você sempre escuta essas afirmações. A segunda frase, tanto faz, faz o que você quiser. Parece ingênua, né? Você ouvindo. Não sei se você fala isso ou você escuta muito isso. Presta atenção. Tanto faz, faz o que você quiser. Essa frase, ela embora pareça neutra, ela não parece neutra, ela comunica uma coisa muito importante, que é a indiferença. Só que lembra, relações prósperas, relações saudáveis, é uma via que ela tem que ir e voltar. Quando eu me sinto uma pessoa indiferente, quando eu me sinto uma pessoa que eu não sou vista, que eu não sou lembrada, que eu não sou valorizada dentro da relação, é a indiferença. Então, tanto faz, é como se você não se importasse comigo. Tanto faz, é como se você não se importasse com o outro. Faz o que, qualquer coisa. Ó, come aí qualquer coisa, faz qualquer coisa, vê se você já ouviu isso. É a mesma coisa. Então, a indiferença, ela mata o vínculo, porque o amor precisa de presença. Lembra? A presença vem em Deus entender o significado. Lembra? A presença no olhar, a presença no toque, a presença no gesto, a presença na atitude. É você saber decidir e escolher por que, que você está fazendo aquilo. Por que, que você está falando palavras que acrescentem o outro ao invés de rotular o outro, de minar o campo do outro. Mas você viu que é uma decisão de eu mudar a minha linguagem. Então, tanto faz ou faz o que quiser, você está acabando com a tua relação, isso eu posso te garantir. E aí lembra que a relação, comecinho da aula que eu falei,
As relações, elas são minadas não é em uma única frase, é o todo dia, toda semana e todo ano. Chega uma hora que você fala, cara, não aguento mais, você dá o basta. Por isso que muitos casamentos, muitos namoros se acabam, por falta de um diálogo claro, direto e aberto, mas não com rótulos, com acusações, é ao contrário, é o oposto disso, em melhoria. Terceira frase, você me faz infeliz. Nossa, essa aqui é direta no peito, né? Ó, essa frase, ela transfere toda a responsabilidade emocional para o outro. Quando eu falo, você me faz infeliz, você concorda que você está pegando todo o seu poder e jogando para o outro? É o outro que define como vai ser. Então, isso aqui é o fardo do pesado demais para qualquer relação. Não tem como uma relação crescer, progredir, ser saudável, ser próspera, quando você fica escutando, você me faz infeliz, você não presta, você não faz nada por mim mesmo, você não faz nada por mim mesmo é a mesma coisa de infelicidade, concorda? Então, eu tô colocando toda a responsabilidade, o peso no mundo do outro, só que o outro, lembra, ele não veio para me fazer feliz, nós vamos ser felizes juntos quando a gente decide, escolhe decidir todos os dias fazer dar certo uma relação, independente se é amorosa ou familiar. Então, tirar esse peso emocional dessa frase, né, que transfere a responsabilidade para o outro é muito importante. E aí, como que você pode alinhar isso? Calma que eu vou te contar. Deixa eu só pegar aqui. Então, lembra, as palavras, elas sempre vão criar os laços ou destruir os laços. Elas vão sempre aumentar os laços, que é fortalecer, deixar cada vez mais potente, ou elas vão cada vez mais destruir, se desgastar até não ter mais. E o poder de curar os vínculos começa com a sua boca, né? Com a sua escuta, com a sua intenção. Porque lembra, a linguagem, ela não vem só de uma via. A linguagem vem do que você fala, daquilo que você sente e da forma como você atua dentro da relação. A intenção. Se eu falo que amo, mas eu sou um ogro ou uma ogra, eu sou bruto, bruta, isso é uma linguagem de alguém que fala que ama? Lembra, não adianta só eu falar ou eu só querer ouvir, mas você não tem atitudes também que são amorosas. Carol, eu não sei fazer, então você já entendeu que você precisa desenvolver isso. É assim, eu preciso desenvolver para que o outro também vá se desenvolver e cada um vai alinhando isso dentro da própria jornada. E aí, o curador dentro de você, ele sabe disso. Lembra, todos nós temos uma das emoções mais potentes de criação da nossa vida, que é o amor. E o amor, ele sempre é genuíno, ele é sempre bondoso, ele é sempre paciente, ele é sempre é, agradecido por tudo. Então, quando a gente permite que o nosso curador venha à tona, é onde as relações começam a melhorar a comunicação. Eu paro de colocar muita energia no meu ego e começo a deixar minha alma falar mais forte, né? E deixa eu ver aqui. Para que você nutra ainda mais, para que você desenvolva mais a sua relação saudável, você precisa entender que você precisa nutrir, né, de forma honesta, com palavras, com escuta e com intenções claras para que o outro sinta tudo aquilo que você quer comunicar. Mas lembra, quem está se comunicando, né, quem é o comunicador que está falando, a maior missão dele, se o outro não está entendendo, é ele mudar a forma como ele está atuando na jornada, na relação. Por quê? Porque se o outro está falando para ele que ele nunca está entendendo nada, opa, peraí, será que eu realmente estou usando as palavras certas? Lembra? Será que eu estou me expressando da forma que está sendo claro? Então não é muito sobre o que o outro também não está entendendo. Eu trazer a potência, né, a importância de eu aprender a me comunicar de forma diferente, porque aí as relações vão começar a melhorar. E aí, como que você pode ressignificar essas frases? Ao invés de você falar, você sempre faz isso, diga, quando isso acontece, eu me sinto assim. Quando você muda só isso aqui que parece nada, mas eu garanto a você que é tudo, você começa a trazer primeiro a consciência para você, que você está se modificando e está mudando a sua forma de atuar na vida.
E você também está ajudando o outro a compreender. Ó, você sempre faz isso, você vai dizer. Quando isso acontece, lembra, o outro fez uma coisa, ao invés de você reagir, você sempre faz isso, você vai falar. Quando isso acontece, eu me sinto assim. Quando você traz para o outro que você se sente assim, primeiro que você já está mudando a sua atuação, segundo que você está trazendo a clareza de como você se sente e o que você quer sentir. Aí você vai trazer o como você quer se sentir para o outro. Entende? Eu me sinto assim, né? Que eu me sinto frustrada, triste, chateada. E aí o outro vai saber. E aí ele vai ter que ter uma nova atitude perante ao que ele te trouxe, porque é uma escolha, uma decisão, lembra? Se ele quer manter a relação, ele também tem o papel de modificar aquilo que você trouxe. Mas você percebeu que você está ajudando ele a se ajudar? Tem um slogan que eu uso muito, é me ajuda a te ajudar. Então, para que eu ajude a relação a melhorar, eu preciso fazer minha parte para que o outro faça dele. Muitas vezes o outro não está assistindo essa aula e está tudo bem. Se você está assistindo, você está pronto para fazer essa mudança e ajudar a sua relação, independente de qual for. E aí, lembra que quando você fala, quando isso acontece, eu me sinto assim, você tira esse rótulo, lembra da acusação? E você comunica a emoção, é o que você quer sentir. Você vai ver que vai modificar completamente. E aí, a próxima frase, lembra? Tanto faz, ó. Ah, tanto faz. Quero comer qualquer coisa, quero ir em qualquer lugar. Vê se você já passou por isso. Ah, quero vestir qualquer coisinha para mim tá bom. Não tá bom, gente. Isso é importante para mim. Vamos decidir juntos. Lembra? Se você sempre está vivendo numa relação que é o tanto faz, qualquer coisa, tudo tá bom, você não tem identidade na relação. Você não existe na relação. Logo, o outro cada vez mais vai começar a se distanciar de você. Por quê? Tudo que eu faço para você tá bom, nada importa, qualquer lugar tá bom. Ué, então eu não preciso de você, porque eu vou sozinho, entende? Nossa, Carol, você tá muito dura. Não, gente, presta atenção na forma, na relação. Veja bem, quando a gente escolhe se relacionar, na parte amorosa ou familiar, se eu não permito que o outro atue da forma como ele é, que ele venha à tona a sua identidade, quem ele é de verdade, você está minando primeiro a força do outro e segundo que você não está querendo que a relação cresça. Por quê? Primeiro que tem as duas vertentes, né? Você só determina como tem que ser, o outro que não quer escolher, não quer sair de cima do muro, ele não quer tomar uma decisão para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, para onde qualquer coisa, entende? Então, isso é importante para mim. Você tem que trazer o que é importante para você. Por que você quer ir viajar para tal lugar? Por que você quer vestir tal roupa? Por que você quer comer em tal local? Por que você quer escolher tal coisa? Traga isso, mas não como imposição, mas como a sua verdade, como a troca dentro da relação. Isso é importante para mim porque eu quero que nós alinhamos esses detalhes. Lembra, falando em relacionamento, isso é muito importante dentro dos casais. Eu preciso me sentir ouvida, valorizada e aceita para que o outro também possa fazer um movimento dentro da relação. A terceira frase. Você me faz infeliz. Como que você vai falar? Eu me senti ferida com isso e quero conversar para que a gente se entenda. Quando você não vai conversar e não resolve, você me faz infeliz e você só fica verbalizando isso para você, porque lembra, a primeira pessoa que fala é você com você no seu diálogo interno, e aí você põe para fora para o outro, sempre acusando, você me faz infeliz. Lembra de tirar, colocar o peso da responsabilidade no mundo do outro? Você tem que falar essa frase, primeiro para você e depois para o outro. Eu me senti ferida. Você tem que entender por que você me faz infeliz. Não, a pessoa agiu ou ele falou tal coisa, então você se sentiu ferida. E por quê? E por que você tem que conversar para se entender? Porque senão a relação não vai crescer, ela não vai para frente. Quantas relações, gente, de pessoas que estão 50, 40, 30 anos juntos, que não tem diálogo mais na relação, que a relação está falida. Por quê? Porque não entendeu esse processo. Eu não sei quantos anos você tem, depois, se você quiser, compartilhe aqui. Mas se você deseja tentar resgatar a sua relação ou crescer uma relação, construir uma relação, é muito importante você entender isso, porque lembra, as palavras elas sempre vão
é, é, alavancar a sua vida ou elas vão minar a sua vida, porque as palavras é a sua forma de comunicar. E a sua comunicação, ela pode estar sendo potente ou ela está destruindo a tua relação. Muitas vezes eu já ouvi aqui nos meus atendimentos, principalmente mulheres falando, né? Nossa, mas ele é muito bruto, ele fala que me ama, mas ele não presta atenção em mim. Eu falo que eu quero conversar, ele nunca quer conversar. Então é uma relação que já está se tornando tóxica, lembra? Porque se você nunca pode conversar, se você nunca pode falar, se você não pode pôr o seu ponto de vista, entende que não é uma relação? É uma relação de domínio, né? Só alguém que é ter a voz ali, só alguém que quer dar a ordem. E aí uma relação saudável é o oposto disso. Então, voltando aqui, a terceira frase é: você me faz infeliz. Você vai dizer: eu me sinto ferida com isso. Você tem que trazer à tona o que é esse isso. Por que que você se sentiu ferida? E eu quero conversar para que a gente se entenda. E quando você for conversar, qual é o resultado que você quer atingir? O que você quer dessa relação? Para onde você quer que siga essa conversa? Lembra, se o foco é brigar por brigar, não vai resolver. O que resolve a relação é eu ter claro para onde, para que eu conduza esse movimento, tá? E aí, vou te passar uma prática que você pode fazer agora. Você vai fechar os seus olhos por um instante, respira um pouquinho, pense uma relação que você gostaria de curar ou de fortalecer. E agora, imagina você falando uma frase com mais verdade, mais vulnerabilidade e mais amor. Sente como o campo, né? Como você muda. Perceba como é modificado quando você traz essa clareza, né? Quando você consegue se expressar com verdade, trazendo a sua vulnerabilidade. Eu não gostei porque você falou assim, agiu assim comigo. E você coloca foco no afeto, no amor. É assim que a gente vai mudando e moldando relações saudáveis, relações prósperas, né? E agora escreva aqui uma frase, se for possível, que você percebe que você falou, nossa, essa frase aqui que você falou aqui no vídeo, eu percebo que eu preciso melhorar para mim. Se você puder, comente aqui embaixo qual é essa frase que você percebeu para você que estava batendo na trave, que estava emperrando você de ter uma relação melhor, uma relação mais próspera. Lembra que relacionamentos, eles florescem onde há comunicação consciente, né? E você tem o poder de começar essa cura agora mesmo. Lembra o que é uma comunicação consciente? É o estar consciente, com presença, sabendo o que eu estou falando, o que eu estou querendo, como eu estou querendo me expressar e por que eu estou querendo aquilo. Isso é consciência, é você estar presente, não no ego, na vaidade, mas na sua essência. Se você quer melhorar, se você quer curar sua relação, você tem que trazer isso à tona para você, né? E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre as palavras e a espiritualidade, tá bem? Se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu curtir, comente aqui embaixo qual foi a frase ou aquilo que fez mais sentido para você. E, se você gostou, compartilhe com quem possa se beneficiar. Se você precisa de alguma ajuda para alinhar essas informações, aqui embaixo também tem uma consulta que você pode fazer comigo. Eu posso te ajudar a você alinhar essas informações para você, tá bem? Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Você que está inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau!